Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um culto da Igreja Batista Jardim Marajoara. Os nossos irmãos e irmãs que estão aqui presentes, você que está na sua casa assistindo através aí do YouTube, seja muito bem-vindo. Vamos louvar ao nosso Deus, estamos aqui muito alegres de estar de volta ao nosso culto presencial, com todos os nossos cuidados, né? Mas vamos louvar a Deus, é muito bom estar aqui com os irmãos. Vamos iniciar o nosso culto orando. Eu quero te convidar a dedicar um momento de oração ao Senhor. Você que está em casa também, procure prestar um culto em reverência ao Senhor. Deixa um pouquinho, celular, qualquer outra distração de lado, mas dedique o seu culto ao Senhor com bastante reverência. E vamos então orar, nos dedicar ao Senhor nesse momento. Nosso Deus, amado Pai, nós somos muito agradecidos ao Senhor pelo Teu tão grande amor, pela Tua graça, Senhor, que nos alcançou, que nos tirou da vida perdida, da vida de pecado, e nos permite estar aqui na Tua presença para Te cultuar, para Te celebrar, para nos aproximarmos do Teu trono e sabermos que o Senhor recebe a nossa adoração, o Senhor recebe o nosso louvor, e o Senhor vai edificar as nossas vidas também, Pai, através da atuação do Teu Espírito Santo, através da meditação da Tua palavra e de tudo aquilo, Pai, que nós vamos vivenciar aqui nesse culto, Senhor. Ó Deus amado, seja presente aqui no nosso culto, faça-se presente, ó Pai, pois esse culto é para o Senhor. Não faz sentido termos um culto sem a Tua presença, Deus. Por isso, Senhor, venha e inunde, Senhor, as nossas vidas, inunde, Pai, a Tua igreja e realize a Tua obra, Pai, que só o Senhor tem para nós. Recebe, Senhor, esse culto em louvor, em gratidão, em adoração ao Teu santo nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Amém. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos louvar ao nosso Deus com o cântico Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. Nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos
tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Que essa seja a nossa oração, né? Que o Espírito Santo possa encher as nossas vidas todos os dias, fazer morada em nós e nos transformar dia após dia. Amém? Nós estamos no mês de maio, o mês que nós celebramos o mês da família. Nós batistas e também muitas outras denominações evangélicas entendem também o mês de maio como o mês da família, né? E nós vamos então nos dedicar a esse tema durante esse mês. Nós estamos também na campanha de 31 dias de oração pela família, né? Esse ano o tema é Filhos, Herança do Senhor. Então eu quero te convidar também aos 31 dias você está orando pela família, né? Principalmente pelos nossos filhos, que precisam tanto da graça de Deus, de conhecer o Senhor, né? E vamos meditar também agora, vamos fazer essa leitura bíblica em Provérbios, alguns versículos que falam muito da importância, né, de cuidarmos bem da nossa família, da nossa esposa, né, da nossa casa. Vamos ler todos juntos? Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças?
que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Amém. Hoje em dia muitas pessoas consideram a esposa como uma cruz que tem que carregar, né? Coisa feia isso, né? As pessoas entenderem que é um peso na sua vida, sendo que a Bíblia diz que quem encontra uma esposa encontrou algo excelente, encontrou uma bênção do Senhor. Nós precisamos valorizar o nosso casamento, né? Valorizar a bênção que o Senhor tem nos dado. Vamos continuar cantando ao nosso Deus com o cântico Eu e Minha Casa, onde ele diz: eu e minha casa serviremos a Deus. Nós nunca cantamos esse cântico aqui presencialmente, mas nós estivemos cantando esse cântico nos cultos online do ano passado, né? Então quero convidar os irmãos a estarem cantando bem forte também, onde ele declara bem forte, né, que eu e minha casa serviremos a Deus. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Mais uma vez, no começo. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. No início, quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará
a sua presença. Como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Querido Deus, quero agradecer, Senhor, por cada irmão que aqui está hoje e os que não puderam ouvir também. Que Deus esteja fortalecendo a cada um e que eles não percam a fé e a esperança em Ti, Senhor. Quero, ó Deus, colocar em Tuas mãos os pedidos que aqui foram, Senhor, foram ditos, foram pensados, e que o Senhor esteja cuidando de cada pedido, Senhor Deus. Que o Senhor esteja abençoando as pessoas que estão doentes, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, Senhor Deus, e que nós da igreja, Senhor, não percamos a fé em Ti, Senhor, e continuamos firmes, sempre na Sua presença, ó Deus. Quero também pedir pela palavra que o pastor vai nos passar, que o Senhor esteja dando sabedoria, abençoando ele, Senhor, e também abrindo nossos corações para receber a palavra, ó Deus. Abençoe também os dízimos e as ofertas que ali foram colocadas, Senhor Deus, para a honra e glória do Seu nome, Senhor Deus, que eu oro e agradeço. Também quero orar pelas famílias da nossa igreja, pelas famílias do mundo inteiro, Senhor Deus. Que o Senhor esteja fortalecendo a todos, Senhor Deus, que a nossa família fiquem unidas e não se perca, Senhor Deus, nesse mundo. Abençoe, ó Deus, a cada um, a cada lar, a cada esposa, marido, que tenha sabedoria para educar os filhos, Senhor Deus, e abençoe os filhos também, que saibam respeitar e amar seus pais. Eu oro agradecida em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 2. Nós vamos meditar de 18 a 24. Vamos iniciar o nosso mês da família falando um pouco sobre casamento, né? No texto bíblico aí que nos mostra o primeiro casamento, a instituição da família, né? O início da primeira família humana que nós temos aqui. E o título da nossa mensagem é Um Casamento que Dá Certo. Quando nós pensamos nisso, né? Um casamento que dá certo, o que nós queremos dizer com isso, né? É pela quantidade de filhos que esse casal tem, que essa família terá. Pela quantidade de filhos, dá para falar, esse casamento deu certo. É um casamento de sucesso, né? Muitos filhos é um sinal, então, de bênção, de que está tudo indo bem. Um casamento que dá certo é um casamento que dura muitos anos. Será que é isso, né? Fizeram bodas de ouro, então aí sim, agora recebeu um selo de que é um casamento de sucesso, né? Um casamento que deu certo. Ou até hoje em dia mesmo, muitos têm a visão da festa, né? Casamento é sinônimo da festa. Foi uma festa legal, uma festa muito boa, né? Onde muitos puderam se divertir bastante. Foi ali uma cerimônia muito emocionante, as pessoas choraram. Depois teve uma festa animada, né? Muita música, muitas fotos. E depois passaram vários dias ali postando aquelas fotos nas redes sociais. Esse foi um casamento de sucesso? Será que é isso, meus irmãos? Infelizmente, para muitos casais que tiveram uma ótima festa, esse casamento não durou muito. Às vezes, chegam a passar alguns dias
já existe um divórcio ali. Alguns meses, né? Já brigam, já não querem mais um olhar para a cara do outro. Ficam as fotos, ficam os vídeos, né? Mas a união não permanece. Um casal também pode ter muitos filhos e mesmo assim não viver em união, não se sentirem felizes dentro de um matrimônio. Um casal também pode completar bodas de ouro, pode ter 50 anos juntos ou até mais, mas com certeza, quando nós olhamos para isso, né, para uma união assim, nós podemos sim aprender com eles algumas características, né, para permanecermos juntos, né, como dedicação, empenho, insistência. Mas isso não garante que esse casal teve 50 anos de alegrias, de felicidades, de um verdadeiro amor, de união, né? Às vezes, tem casais que não têm coragem mesmo de se largar, né? Apenas ficam juntos, mas não querem mais saber um do outro, né? São apenas estranhos ali vivendo na mesma casa. O que é um casamento que dá certo? Um casamento que dá certo é um casamento abençoado. É um casamento abençoado por Deus, onde Deus se faz presente, onde Deus traz a sua alegria, a sua paz, onde Deus ajuda nas situações difíceis da vida e nas dificuldades do próprio relacionamento. Não é um casamento que não vai ter dificuldades, que não vai ter brigas, né, que não vai ter os seus problemas, mas é um casamento onde Deus se faz presente. Então nós vamos meditar mais sobre a família em todo esse mês e precisamos começar falando do casamento. Embora nós tenhamos aqui na nossa igreja, né, situações até de muitas irmãs que já são viúvas, né, eu imagino que nem pretendem mais se casar, né, mas é um assunto importante para todos nós sabermos. Aqueles que são casados precisam, né, ter ali a manutenção do seu casamento e estar vivendo da maneira certa. Os jovens precisam aprender a casar da maneira certa, né? Aprender o que é o casamento correto, para poder viver ele da maneira certa, escolher a pessoa certa e fazer as coisas, né, com a expectativa certa, né, com a intenção certa, não é verdade? E aqueles que são mais velhos precisam aprender a ensinar isso também para os outros, né? Quantos conselhos vocês dão, né? Para filhos, netos, né? Filhos na fé também, não é verdade? Que podem estar ensinando, podem estar aconselhando. Então, todos nós precisamos ter uma visão bíblica a respeito do casamento. Porque um casamento, de acordo com a vontade de Deus, um casamento bíblico, vai fazer com que a família seja abençoada. E famílias abençoadas abençoam a nossa igreja, abençoam a nossa sociedade. É muito importante nós valorizarmos, sim, as nossas famílias, meus irmãos. Hoje em dia, muitos se levantam para deturpar o conceito bíblico da família, né? O que a Bíblia fala que é família, muitos vêm querer deturpar. Não, família não é isso, né? Família pode ser qualquer coisa, né? E muitos também querem desanimar os nossos jovens a constituírem as suas próprias famílias. Por isso, nós precisamos voltar aqui para Gênesis e lembrar que o casamento é uma criação de Deus. É uma das primeiras criações de Deus, meus irmãos. E nós só teremos uma família abençoada se o casamento for abençoado. E nós só teremos um casamento abençoado se Deus fizer presente nesse casamento e se formos obedientes a Deus no nosso casamento. Por isso nós vamos meditar hoje nesse texto bíblico aí que nos mostra a criação do casamento, né, da primeira família humana. Leia comigo então aí na sua Bíblia, Gênesis 2, de 18 a 24. Diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair no homem em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne.
Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Meus irmãos, quando nós vemos esse texto, nós vemos aqui um relato do sexto dia, né? Quando Deus cria então o homem e a mulher. E aqui o capítulo 2 ele vem trazer mais detalhes do que aquilo que nós vimos no capítulo 1, né? Eu creio que todos devem conhecer, né? Ali mostra claramente que no sexto dia Deus criou o homem e a mulher, e no sétimo dia Deus descansou. E aqui no capítulo 2, Moisés ele descreve com mais detalhes, né? Como que foi esse sexto dia aqui, né? Da criação, que Deus criou o homem e depois ele cria a mulher. É interessante nós vermos aqui que a criação de Deus ainda estava incompleta, né? Mesmo Deus tendo criado toda a terra, céus, mares, terra, firmamento, animais, criou o homem, mas ainda estava incompleto. Depois de Deus criar tudo, quando Deus criava as plantas, os animais, nós vemos lá em Gênesis 1, né, Deus sempre falou, a expressão, viu Deus que era bom, né? Tudo que Deus criava era bom, era muito bom, era excelente, perfeito. E de repente Deus olha para Adão, vê que Adão estava sozinho, né? E Deus declara assim: não é bom. Já reparou essa diferença, né? Toda a criação era bom, mas quando o homem estava sozinho, não era bom que o homem estivesse só. Adão, ele tinha a companhia do próprio Deus. Adão, ele tinha muito trabalho para fazer, né? Ele estava ali dando nome a todos os animais, ele estava cuidando de toda a criação, mas mesmo assim a criação não estava completa, faltava alguém. Adão estava se sentindo incompleto. Um comentarista bíblico, Derek Kidner, ele retrata que o fato de Adão dar nome aos animais já demonstra que Adão era um ser para se socializar, né? Adão ele foi criado com essa forma, né, de querer se socializar. Ele precisava de alguém parecido com ele para, né, desfrutar de uma comunhão. Não para exercer força sobre outras pessoas, não para apenas cuidar e domesticar como ele fazia com os animais, mas ele precisava de alguém para amar. Ele precisava de alguém, né, para poder se dedicar, para se doar. Então ele não se sentiu completo como homem e como ser humano, enquanto ele não tinha essa outra pessoa parecida com ele para amar. Então Deus vem e cria Eva, uma companheira para Adão. Cria ali a partir da costela de Adão, uma companheira que nenhum outro animal na criação poderia ocupar aquela posição para a qual Eva foi criada. Adão viu muitos animais e mesmo assim ele viu que nenhum daqueles ali poderia ser o seu companheiro, poderia então auxiliar a ele. Mas Eva foi um presente especial que Deus deu a Adão. Eva foi criada com dignidade. Eva também foi feita à imagem e semelhança de Deus. E nós temos um título aqui, né, para Eva, que é uma auxiliadora idônea. O que significa isso, né? Quando nós falamos que alguém vai ser um auxiliar, geralmente nós pensamos de uma forma meio depreciativa, né? Parece que diminui o valor daquela pessoa, né? Vai ser só um ajudante, né? Parece que é uma criancinha que está ajudando um adulto, né? Parece que é alguém que recebe menos apenas só para receber ordens daquele ali, né? Mas não é esse o significado do título que a Bíblia dá para a mulher. Não só para Eva, né, mas para todas as mulheres. Eva não foi criada como um ser inferior. Eva não foi criada como uma escrava. O título aqui, auxiliadora, também não é uma ajudante doméstica ou uma serviçal. Mas auxiliadora idônea é uma companheira adequada. Uma companheira que Adão precisava,
que se adequou exatamente àquilo que Adão precisava. Era alguém forte o suficiente para suprimir a fraqueza do seu companheiro, para completar aquilo que faltava em Adão. Por vezes, nós vemos esse título de auxiliador ser dado, sabe para quem no Antigo Testamento? Para o próprio Deus. São muitos e muitos relatos que os homens de Deus se referem ao nosso Senhor como seu auxiliador nos momentos de fraqueza, nos momentos de desespero, né? Naqueles momentos em que está ali perdido, está bem fraco e fala: o Senhor foi o meu auxiliador, o Senhor me fortaleceu naqueles momentos. Inclusive, né, em muitos salmos também nós temos essa expressão. Então Eva surge na vida de Adão como essa ajuda vinda do próprio Deus. O Senhor foi um auxílio para Adão através da vida de Eva, né? Nós precisamos entender isso. Hoje em dia muitas pessoas querem depreciar a imagem da mulher, a imagem de Eva, né? Não, a mulher é apenas uma ajudantezinha ali. Não, não é isso. A mulher é a força que o homem precisa. Então ela vem para completar a fraqueza dele. Adão tinha fraquezas, onde Deus se utilizou de Eva para o ajudar. Eva também tem fraquezas, onde Deus se utiliza de Adão para a ajudar. Um precisa do outro, e nós vemos isso na vida do casal, né? Marido e mulher, um precisa do outro, um completa o outro, um fortalece o outro. Precisamos entender isso, meus irmãos. E o comentarista Matthew Henry, ele diz assim, que Eva, ela foi criada da costela, né? Então ele diz que ela não foi criada da cabeça para governar sobre Adão, né? Se ela fosse criada a partir da cabeça, nós pensaríamos isso, né? Ela está acima. Ela também não foi criada dos pés para ser pisada por Adão, mas ela foi criada da costela, né? Da lateral aqui, para ser igual a ele. Ela foi criada sob seu braço para ser protegida por ele, e perto do seu coração para ser amada por ele. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Valorizar o papel da mulher, né? Valorizar a figura da mulher, que ela é a imagem e semelhança de Deus. Lá no Novo Testamento nós vemos, né, a expressão de que ela é co-herdeira da graça de Deus, da mesma forma que os homens, né? Temos esse mesmo valor e fomos criados então um para ajudar o outro, e ambos para servirem e glorificar a Deus, juntos. Então, eu gostaria de olhar para esse texto aqui e trazer aos irmãos 6 lições importantes que podemos observar nesse texto, meditando a respeito da família. E observe bem isso para a sua família também. Primeiro, Deus se importa com a família. Nós observamos aqui que foi Deus quem criou a primeira família. Deus que instituiu o casamento. Deus, ele cria a família antes mesmo de criar a sociedade. Deus, ele cria a família antes mesmo de que houvesse a igreja. A família, ela é muito importante para Deus. Nós precisamos valorizar a nossa família. Hoje em dia, alguns tentam defender que pode existir sociedade sem a presença da família, né? Isso é impossível. A família vem antes da sociedade. E Deus se importa com a família. Deus se importa com a minha família. Deus se importa com a sua família. Não pense assim, minha família é um caso perdido, já era, né? Não, podemos sim orar, devemos orar com muito fervor, sabendo que Deus ouve as nossas orações e Deus se importa com as nossas famílias. Uma segunda lição: Deus não errou ao criar o casamento. Nós vimos que tudo que Deus cria é muito bom, né? Como eu mencionei lá em Gênesis, né? Viu Deus que era bom. Só não era bom o homem estar sozinho. Mas depois que ele criou Eva, também foi a criação completa, né? A família estava pronta. O casamento é uma criação muito boa de Deus. Muitos fazem críticas aos casamentos, né? Muitos fazem piadas de mau gosto. Muitos querem desestimular as pessoas a se casarem. Nós não devemos ir por esse caminho, meus irmãos.
O casamento ele se torna sem importância para muitos que querem, em primeiro lugar, dedicar suas prioridades a outros fatores da vida, como estudos, carreiras profissionais, acumular bens materiais, como se o casamento fosse atrapalhar tudo isso. Não é verdade, meus irmãos. Nós devemos sim valorizar o casamento, sabendo que é uma criação de Deus, que é muito boa, e não vai atrapalhar em nada na nossa vida. Pelo contrário, nós seremos abençoados ao casarmos com aquela pessoa que Deus envia, né, para nós. Eu posso dizer, né, que eu sou abençoado. E nós temos também, né, muitos testemunhos, né, principalmente aqui na igreja, de pessoas abençoadas por serem casadas. Não devemos ficar pensando, eu vou deixar isso aí lá para os 40 anos, né, mais lá para frente, deixa eu ficar rico primeiro. Né? Não faz sentido isso, meus irmãos. A terceira lição que nós podemos observar aqui, que Deus se importa com a felicidade das pessoas. Infelizmente eu vejo algumas pessoas pregando um cristianismo muito negativo, né? Parece que Deus quer um sofrimento para nós. Não, nós somos pecadores, nós temos que sofrer. Nós somos pecadores sim, né? Nós erramos contra Deus, mas Deus ele nos concede graça, misericórdia, compaixão. Deus se importa com a nossa felicidade sim. É verdade que nós teremos momentos difíceis na nossa vida, mas Ele nos dá a sua paz, Ele nos dá a sua presença, Ele nos ajuda em todos os momentos, e Ele olha para nós querendo a nossa felicidade. Ele olhou para a vida de Adão, e viu que Adão não estava completo, e Ele se preocupou com a felicidade de Adão. Ele se preocupou em criar uma companhia adequada. Ele não pegou ali um animal qualquer, toma, esse animal aqui vai ser a sua companhia agora, Adão. Não, Deus, Ele olha para nós e Ele conhece as nossas dores. Deus viu que Adão estava olhando para muitos animais, vendo os animais todos acompanhados ali, e Adão estava se sentindo incompleto. E nós vemos hoje em dia muitas pessoas ansiosas por estarem sem a sua companhia, né? E não sabem esperar, e se estivesse ali no lugar de Adão, pegariam o primeiro animal, né? Pela frente, né? Alguns agem assim, né? Pega o primeiro animal que passa pela frente, né? Para namorar, para casar, para se envolver, né? Porque não aguentam esperar, não aguentam orar, né? Esperar Deus enviar, Deus mandar aquele companheiro ou aquela companheira adequada para ele, né? Eu imagino, né? Deus falando para essa pessoa assim, viu? Mas esse animal aqui não foi criado para você. Não, Senhor, mas isso que eu quero. Eu amo. É o que eu quero para a minha vida, né? Nós precisamos aprender a confiar em Deus, que no tempo certo, Deus criou a companheira adequada de Adão. No tempo certo, Deus envia também a companhia adequada para as nossas vidas. E foi tão legal que Adão, ele estava ali dando nome, né, para todos os animais. E quando ele vê Eva, a sua companheira, ele fala assim, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Como se ele estivesse falando assim, é exatamente isso que eu preciso, muito obrigado, Senhor. O Senhor acertou em cheio aí, o Senhor é fera, muito bem, né? É exatamente isso que eu preciso. Nós precisamos acreditar nisso, meus irmãos, que o Senhor envia a pessoa certa. E Adão então termina de dar nome a toda a criação, dando o nome de Eva, né? Chama ela de mulher, algumas versões aí trazem como varoa, né? E ele conclui então a sua atividade de dar nomes, dando nome para a sua companheira, meus irmãos. A quarta lição que nós podemos ver nesse texto é que o casamento bíblico, ele é uma monogamia heterossexual. Versículo 24 diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A Bíblia diz aqui que um homem se une a uma mulher, né? A Bíblia ensina a heterossexualidade. E até em Gênesis 1:28, né, a Bíblia diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Esse é o propósito, né, da família, desde lá no início, né, de ser fecundos, de ter filhos, de multiplicar. Logicamente, com a entrada do pecado no mundo, o pecado trouxe doenças, né? O pecado trouxe até a infertilidade. Existem pessoas
excelentes, né, maravilhosas, servas de Deus que infelizmente não têm essa possibilidade, né, de ter filhos. Mas nós precisamos entender que todos devem, né, valorizar isso, a bênção que é ter filhos. Aqueles que sofrem, né, de uma infertilidade, às vezes o Senhor permite, né, terem filhos adotivos, e se não puderem ter filhos adotivos, eles podem também ter filhos espirituais, né, buscar continuar tendo filhos para o Senhor. Nós oramos, né, para que o Senhor dê graça a eles, para, né, poderem suportar esse momento, né, essa tristeza, sim. Mas os demais não devem olhar para os filhos como um peso, né? Muitos hoje em dia olham para filhos como gasto, né? Parece que olhar para filhos sempre foi uma maneira assim muito material, né? Antigamente as pessoas ficavam felizes por ter filhos porque era mais força de trabalho, né? Às vezes ali na fazenda, no sítio, né? Quanto mais filho, opa, melhor, né? Vou poder multiplicar aqui os meus ganhos. E hoje em dia as pessoas olham, é mais gasto, né? É mais fralda, é mais escola, é mais faculdade, é mais comida, né? Nós não podemos olhar assim para os nossos filhos. Os filhos são herança do Senhor, como é o tema da nossa campanha, né, desse mês que nós estamos meditando. Então precisamos entender esse nosso papel aqui. E um outro ponto importante também, o casamento ele é monogâmico, né? Um homem com uma mulher. Não é um homem com várias mulheres, não é uma mulher com vários homens. E está aumentando, né? Pode falar, por que o pastor está falando disso, né? Porque hoje em dia está aumentando muito essa ideia, né, de relacionamentos abertos, né? Vamos, né, nos envolver em várias pessoas, vamos morar todo mundo junto aqui, está tudo bem, né? E eu não me assusto se daqui a alguns anos a poligamia também for aceita pela nossa lei. Eu não vejo que é papel nosso também ficar brigando por isso, né? Mas o que nós estamos querendo dizer aqui é que se você quer ter um casamento abençoado, se você quer ser feliz, você precisa da presença de Deus no seu lar. E se você quer a presença de Deus no seu lar, haja de acordo com o que a Bíblia ensina. Não queira viver de acordo com as suas próprias paixões, de acordo com o seu próprio entendimento, e depois querer que Deus abençoe o seu casamento. E depois falar assim, Deus, me abençoa, porque eu amo fulano de tal, né? Eu amo a pessoa tal, ou eu amo aquelas várias mulheres, né? Me abençoa. Não é assim. Nós precisamos seguir de acordo com aquilo que Deus nos ensinou aqui, meus irmãos. Uma quinta lição: o casamento ele deve ser publicamente reconhecido. O que é isso? Deixar óbvio para todo mundo, né? Ficar claro de que o casamento existe. Algumas pessoas se casam no papel, mas continuam morando junto com os pais, né? E o que a Bíblia fala aqui, ó? O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. É um passo fundamental das pessoas que se casam, né? É preciso deixar pai e mãe. É preciso ter essa nova vida, né? Com a nova família. Não é brigar com os pais, mas é agradecer por tudo aquilo que eles fizeram e falar assim, muito obrigado, mas agora a partir daqui a gente vai escrever a nossa história. Nós vamos bater cabeça, nós vamos errar sim, né? Nós vamos passar pelas nossas dificuldades, que vocês também passaram lá atrás, mas agora é a nossa história. Por isso é muito importante o deixar físico, né? Se mudar para uma outra casa, não morar com os pais. Mas a dificuldade financeira, eu sei, mas reduz, né? Reduz ali os gastos, procura viver com o mínimo possível, mas vai morar na sua casinha. É muito importante o deixar financeiro também, né? Não ficar dependendo de salário, de mesada dos pais, mas aprender a caminhar com as próprias pernas. O deixar emocional também, né? Aprender a tomar decisão sozinho. Tem muitos filhos que se casam, mas toda decisão fica, pai, mãe, o que eu faço aqui? Está acontecendo isso. Procura, né, aprender a tomar suas decisões, ora, né, assume a responsabilidade da sua família. Não precisa envolver, né, os pais e a mãe para tudo. Eu tenho certeza que, né, os pais amam seus filhos, querem o melhor. Mas é preciso deixar, né, o deixar emocional também. São muitos que
acabam deixando para os avós também cuidarem dos seus próprios filhos, né? Eu não sei criar meus filhos, vou deixar para minha mãe cuidar, para o meu pai cuidar. Nós precisamos aprender a cuidar da nossa própria família, né? Vô e vó é para brincar, né? É para divertir, é para, né, ser aquela coisa gostosa, não é para ficar se estressando com a criação dos filhos. Nós temos filhos para nós mesmos cuidarmos. Nós precisamos entender isso. E em sexto e último lugar, a sexta lição é: o casamento é uma aliança vitalícia. O versículo 24 termina dizendo: se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. A família, ela não existe apenas quando os filhos nascem. Os filhos, eles aumentam a família, mas a família, ela nasce quando os dois se tornam uma só carne. Nós estamos falando aqui sim, né, do ato sexual, mas também de uma convivência que essas duas pessoas precisam ter. É necessário que marido e mulher aprendam a caminhar juntos como uma só carne, o mesmo modo de pensar, o mesmo sonho, aprendam a desfrutar das mesmas alegrias. Hoje em dia nós vemos muitos casamentos em que as pessoas moram debaixo do mesmo teto, mas cada um tem a sua vida, né? O homem tem a sua vida, tem as suas alegrias, tem os seus momentos de lazer, e a mulher tem os dela, né? Parece que são dois solteiros que dividem ali a mesma cama, dividem o mesmo teto. Não existe mais vida de solteiro depois do casamento. Nós precisamos aprender a compartilhar as nossas alegrias, os nossos momentos. Agora eles caminham juntos, cuidam um do outro, sofrem juntos e se alegram juntos. Jesus, ele cita esse texto. Esse texto aqui de Gênesis, ele é muito citado, né, no Novo Testamento. Mas Jesus, ele vai citar esse texto lá em Mateus 19:6. E ele diz assim: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Uma só carne. Não é para ficar separando, né, à toa. Nós precisamos nos dedicar em valorizar a nossa família, e entender que essa nossa aliança que nós fazemos do casamento é para a vida inteira. Se um dos dois morrer, ok, né? A aliança está desfeita, está livre. Mas enquanto existir vida, precisamos valorizar essa aliança do casamento. Infelizmente, hoje em dia, muitos olham para essas lições, mas não querem colocar elas em prática na sua vida. Deixam Deus de fora das suas decisões, né? Mas depois, na hora da dificuldade, pedem oração, pedem ajuda. Lógico, nós vamos orar sim, nós vamos ajudar. Mas é muito mais fácil quando nós já começamos a caminhar da maneira certa, na maneira em obediência. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus, ele tem inúmeras bênçãos para nós. Deus, ele se agrada em nos abençoar. Deus, ele tem muitas promessas para nós. Às vezes parece até coisa mais pentecostal, né? Quando a gente fala assim, né? Mas precisamos entender sim, meus irmãos. Deus tem bênçãos, Deus tem promessas para nós. Nós precisamos caminhar em obediência e confiar no nosso Deus para recebermos então essas bênçãos das mãos dele. Amém? Que Deus abençoe seu casamento, que essas verdades bíblicas possam ficar na nossa mente, para aplicarmos na nossa vida e para também compartilharmos com outras pessoas. É muito importante nós entendermos tudo isso, ensinar os nossos filhos também, né, a entender a importância do casamento, a importância da família, e vamos continuar, então, caminhando, sendo abençoados pelo Deus, que se agrada em nos abençoar. Vamos orar? Pai Santo, querido Deus, nós somos agradecidos ao Senhor pela Tua palavra, que nos ensina tanto a respeito do casamento, e nos dá promessas maravilhosas, ó Pai, de que o Senhor se preocupa conosco, de que o Senhor deseja sim a nossa felicidade, e o Senhor deseja se fazer presente no nosso casamento. O casamento que é uma criação do Senhor, e o Senhor não se agrada, Pai, de divórcios, o Senhor não se agrada, Pai, de traições, mas o Senhor se agrada, Pai, de ver famílias firmes, que crescem e que louvam o Teu santo nome, Pai. Nos ajuda, Pai, a ser referência do Senhor aqui neste mundo,
de famílias bíblicas, de casamentos abençoados e abençoadores, ó Pai. Que possamos compartilhar da Tua graça com todas as pessoas. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos encerrar o nosso culto cantando mais um hino. Tu és fiel, Senhor. O Senhor é fiel. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. E Ele prometeu estar conosco todos os dias, nos abençoar e abençoar a nossa família também. Então vamos cantar essa música como uma verdadeira oração. E enquanto cantamos também dedicar a nossa família no altar do Senhor também. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no poder, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Meus irmãos, antes de nós orarmos, só gostaria de dar alguns recados. As nossas contribuições, né, estão sempre sendo feitas ali ao fundo, tá? Nós não estamos tendo o momento durante o culto
para que os irmãos, né, para que não haja aglomeração de qualquer tipo. Então cada um vai dando ali, né, vai contribuindo ali, né, no seu tempo especificamente. E aqueles que estão em casa também, nós vamos colocar aí na descrição do vídeo também os nossos dados bancários, Pix e tudo mais. Aqueles que quiserem, né, fazer qualquer contribuição, uma oferta, fiquem à vontade, né, vai abençoar também o nosso trabalho aqui, que é um trabalho missionário também. Continuem firmes, né, nessa campanha de oração. Vamos orar sim pelas nossas famílias, tá bom? É muito importante. E também na semana que vem nós teremos aqui um culto especial em homenagem ao Dia das Mães. Nós queremos convidar as mães a estarem presentes aqui, tá bom? Para nós fazermos essa homenagem, aquelas que puderem, né, logicamente. Mas vamos estar presentes aqui, ok? Eduardo, você pode encerrar orando? Você pode vir aqui à frente, por favor? Ó Deus amado, Pai querido, muito obrigado por este dia, porque podemos voltar aqui a fazer o culto presencial, ó Deus amado. Esteja também com as pessoas que não puderam vir, que vão acompanhar online, esteja cuidando da vida delas, esteja com todos nós, nos protegendo, nos guardando, e esteja em todo momento na nossa vida, ó Pai. Eu peço uma boa semana para Ti, ó Deus amado, esteja com cada um, ó Pai. E é em nome de Jesus que eu oro, Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana.